bonitos. Eu gostei tanto do convite que eu recebi alguns dias atrás para falar sobre o puerpério, que foi uma doulagem que inclusive foi remota. Você sabia que isso é possível? Tem doulas que não fazem, mas, como eu gosto de dizer, como boa aquariana que sou, mamãe disse que eu não sou todo mundo, então eu também não faço igual todo mundo faz. Peculiaridades de Aline, né? Então eu faço doulagem à distância também. E aí a Carol, que é de São Paulo, me convidou para fazer uma live uns dias atrás para trocar ideias, porque ela estava sentindo necessidade de verbalizar e de falar sobre algumas coisas que estavam acontecendo no puerpério dela. A gente está no final de março, ela ganhou o bebê em dezembro, então ela estava com essa vontade de verbalizar, de colocar para fora algumas coisas e me convidou e a gente fez um encontro que foi muito legal. E aí eu gostei da ideia e resolvi chamar também uma puérpera para a gente trocar mais ideias, porque existe esse lugar dessa perspectiva, né? Então cada mulher tem uma história específica. Então é interessante que a gente possa abrir para ver como que é para cada mulher esse processo, né? Então eu convidei a Fernanda para vir conversar com a gente. Vou tentar adicionar ela aqui já. Para você, para trocar essa ideia, porque a Fernanda também pariu realmente em janeiro, né? Que foi o nascimento da filha da Oi, Fer. Bem-vinda, Fer. obrigada. Bom, então vamos trocar nossas figurinhas Vamos. sobre essa fase gloriosa, né, Fer, que é o puerpério. E aí, ó, e aí, pode começar a bobar, o útero vai começar a dar sinal de os ovários também, vocês que lutem com essa informação daí. É isso aí, né? Muito bom. Então, você quer se apresentar, Fer? Por Quero. gentileza. Bom, eu sou a Fernanda, sou fisioterapeuta também. Hoje eu atendo com microfisioterapia. Conheço a Aline faz muito tempo, né, Aline? Acho que desde a da época da faculdade nós tivemos momentos que a gente se encontrou por lá. E tenho três filhos. Até eu às vezes me surpreendo ainda com essa informação. É, e a Aline, eu acho que a gente, depois da faculdade, a gente se cruzou aí pela vida. E ela foi muito importante para mim mesma, assim, com as ferramentas dela, né? Essas ferramentas aí da yoga, depois os cursos que ela faz de autoconhecimento feminino. O curso do Elementar, eu falo que foi um divisor de águas na minha vida. E quando ela começou com essa história de que ela ia ser doula, eu falei, vou ter que fazer mais um filho aí, né? Vou ter que fazer mais um filho aí para ver se a Aline me doula. E foi assim que aconteceu. Eu não tô te ouvindo. Os movimentos todos que a vida faz é muito interessante, né? É muito gostoso de perceber. Então, a gente fez faculdade na mesma época, mas a gente não era próximo, a gente se conhecia, tinha amigos em comuns, só na verdade. E esse mundo gira, né, Uhum. gente? É maravilhoso. Eu tinha vontade de fazer a formação de dublagem há décadas. Antes de exercitar, eu tinha essa vontade. Mas existem muitos bloqueios no Brasil. Por trás do CNPJ tem um CPF com todo o processo de cura que precisa ser feito, como todos nós aqui, seres encarnados, que temos as nossas. Exatamente. E é um processo, é isso mesmo. Então eu também demorei para acolher dentro de mim que eu queria trabalhar com isso, que precisava dessas camadas de cura, como eu disse. E foi interessante porque aconteceu um movimento com uma outra gestante que eu estava acompanhando, que daí me deu um start bem significativo. E depois, quando eu comecei a colocar isso para fora, foi justamente a Fernanda que me deu uma cutucada, que eu falei, ai, gente, parece que tá na hora de eu fazer isso aí mesmo. E acabou que aconteceu da Fernanda ser uma das primeiras pacientes também dentro da doulagem, porque, gente, o universo faz um movimento muito lindo, né? É muito maravilhoso isso. É um Aham. E, fato, né? e é bem isso mesmo, né? Eu tive três partos e tive três doulas, porque eram momentos diferentes, então eu estava em momentos diferentes em cada gestação, e as pessoas, né, as doulas que me ajudaram também. É, e é exatamente isso. A gente reconhecer.
né? Que a gente vai mudando o tempo todo e que as coisas vão tendo essa diferença. Sim, que existe isso e que ok, né? E eu gosto, na verdade, acho que você também tem esse olhar, né, Fer? De que a gente veio para evoluir, para crescer. Então, as mudanças elas são bacanas, elas são boas, né? Na verdade, a gente acolher que elas existem e que funciona dessa forma também, né? Você Exato. podia começar então contando, Fer, como é que foi o teu puerpério de mais ou menos de cada criança, né? Porque se você eram mulheres, se você é mulheres diferentes, o puerpério deve ter sido diferente também, né? Para cada Muito. filho. Eu começo falando que hoje eu tenho muito mais consciência disso, né? Eu já tenho mais consciência de que nós vamos mudando o tempo todo e que tá tudo bem com isso e que você não é a mesma que você foi ontem e provavelmente não vai ser a mesma que você vai ser amanhã. Isso não quer dizer que a gente tá só subindo, não. Às vezes a gente tá super bem e daí de repente dá aquela caída e você fala, meu Deus, o que que eu tô fazendo? E é isso aí, essa é a vida mesmo, né? Então, hoje eu tenho uma visão muito diferente, assim, de tudo que me trouxe de bom e de todas as dores também que eu passei nos meus puerpérios, quais foram as causas, né? Ou se eu poderia ter evitado ou não alguma coisa. Mas a gente passa pelo que tem que passar. O meu primeiro puerpério, eu era bem mais nova, eu tinha 30 aninhos, então assim, ele foi bem tranquilo, apesar de ter sido o meu primeiro filho, apesar de ser tudo muito novo, eu falo assim que meus hormônios foram muito bonzinhos comigo. E eu estava muito bem, eu estava muito tranquila, deu tudo muito certo, assim. Eu falo que o meu puerpério durou 30 dias, que é aquele período que a gente não se reconhece, que a gente não sabe quando é dia, quando é noite. E eu lembro que eu falava assim que eu ia tomar café porque a minha mãe mandava, eu ia almoçar porque o meu marido Marcelo falava tá na mesa, porque eu simplesmente ia deixando a vida me levar. Com 30 dias eu falei, opa, voltei a ser quem eu era, mais ou menos, porque a gente não volta a ser quem a gente era nunca mais na vida, mas retomei as rédeas do bagulho. Na segunda filha, que foi a Antonella, foi tudo muito diferente. Eu não sei se eu criei expectativas, eu não sei se eu imaginei que seria tudo muito tranquilo como foi o primeiro, mas o meu pós-parto, o meu puerpério durou 8 meses. Eu demorei 8 meses para me reconhecer de novo, entende? Então, assim, foi tudo realmente muito difícil, foi tudo muito mais. é, Tudo era muito intenso, tudo era muito impactante, os hormônios não foram bonzinhos comigo, e eu acho que eu fiquei bem ruinzinha mesmo, sabe? Então, foi com 8 meses mesmo que eu falei assim, nossa, eu preciso tomar as rédeas da minha vida de novo, porque se eu ficar assim, do jeito que eu estava, aquilo ia ser muito ruim para minha família, para os meus filhos e para mim, né? Então, foi aí que eu comecei a ir atrás de alguns tratamentos, de algumas coisas para me reconhecer novamente, para entender por que eu estava passando por aquilo. Porém, foi difícil ao ponto de eu falar que eu nunca mais queria ter um filho. Eu falei que eu não gostaria de passar por tudo aquilo que eu passei novamente, porque eu achei que foi realmente muito sofrido. E aí, assim, entre outras terapias, realmente eu encontrei a Aline. Eu falo isso para ela. A Aline foi realmente um divisor de águas, porque eu acho que foi a única terapia que fez com que eu me conhecesse de verdade, entende? Que eu soubesse o porquê que eu tinha sofrido tanto. E que hoje, talvez, se eu passasse por tudo aquilo, eu não seria um sofrimento. Mas na época foi. E eu falo que eu me curei tanto ao ponto de querer mais um. E aí veio. Então, eu falo assim que e esse puerpério está sendo incrível. Eu falo que o meu puerpério, aquela parte da gente não se entender, não se reconhecer, durou 20 dias, foi muito rápido, entende? Ela tá com 2 meses e meio, então ela tá muito bebezoca ainda, mas eu já tô conseguindo me reencontrar de novo nesse planeta, então tá tudo bem tranquilo. Que eu falo assim, ó, existem duas coisas que eu acho que são fundamentais para que o processo seja mais suave: conhecimento e autoconhecimento. Então, ter o conhecimento do que você vai enfrentar não quer dizer que você vai saber fazer tudo muito bem, não.
Mas você ter o conhecimento de como que vai ser a sua gestação, o que que pode acontecer durante a gestação, o parto, a amamentação, né? O que que você vai encontrar aí no caminho, o que, tipo, ter um plano B para caso o plano A não dê certo. E o autoconhecimento, né? Ai, peraí que ela tá me... Aqui. Você quer ver o povo, Mavi? Pode. E o autoconhecimento, que é justamente você entender o que que te tira do eixo, né? O que que te tira do centro. Então, quando você percebe isso, realmente as coisas ficam mais fáceis, ficam mais leves, né? Então, eu acho que essas duas coisas, o conhecimento, assim, do rolê todo que você vai passar e o autoconhecimento, de você saber o que Como que é te que vai afeta acontecer com você, né? e como que você pode evitar e melhorar, né? Sim. Sabe que eu vejo muito isso, Fer? Assim, as pessoas elas acham que é uma coisa só. Achei linda a tua fala nisso. Porque às vezes elas assim, eu sei que vai ter isso, vai ter aquilo, né? Eu vou passar, sei lá, 30 e tantas semanas, talvez mais que isso, num período assim, daí assim é assado, daí estuda lá um pouco as fases do parto, mais ou menos, sabe que vai querer ficar em casa, né? Uma parte do período, depois ela vai querer ir para o hospital, daí eu vou fazer assim, vou querer disponibilidade, não vou querer disponibilidade. E ela vai vendo, vai montando o quarto e vai para papá, papá. Só que boa parte das mulheres que eu vejo, elas pulam essa outra parte, assim, e tá aí, como é que você vai lidar com tudo isso? Legal que você sabe. É um baita de um conhecimento e tem algumas que não estão prontas nem para isso, que não estão abertas nem para estudar essa parte. Tem muito a Sim. gestação de susto, né? Quando eu me percebi, eu estava grávida. E aí, às vezes, percebe já está lá, sei lá, 7 semanas, 10 semanas. Tem mulheres que às vezes percebem, né? Já tem uma alteração de ciclo, vai perceber, já tá, primeiro trimestre inteiro já foi quase pro beleléu. Já passou, já correu, né? E aí é um processo que acontece muito rápido, né? Querendo ou não, gente, 9 meses é um tempo que, ó, voa. Boa. E aí, Boa. exatamente. Então, Uhum. acontece muito essas crianças virem no susto também, né? De não ter um grande planejamento, assim. Eu diria que até quando tem o planejamento, quando acontece positivo, e tem o susto igual, né? Tipo, agora veio de verdade. Sim, é bem isso mesmo. Quem nunca? E os meus três foram planejados, né? Os três eu quis. E a Mavi, como eu já estava assim há um tempinho bloqueada, falando que eu não queria, quando eu decidi ter, eu me botei um monte de condição. Ah, se tem que vir em 6 meses, tem que nascer antes de eu completar 40 anos, amanhã eu completo 40 anos. Então ela obedeceu pelo menos essa parte. Uma manifestadora, gente. Exatamente. É... Ai, perdi a linha do que eu estava falando. Eu tô bem pós-parto mesmo É um ainda. processo, é isso mesmo. Verdade. É. Tudo Mas bem, não sei. eu falei que os três eu queria, né? E quando deu o positivo dela, eu falei, nossa, Já foi muito rápido. Então, tipo, era para ser mesmo, né? E a gente realmente a gente se pega assim. Bom, agora. E daí, na verdade, para mim, todos os medos que eu tinha antes de engravidar simplesmente sumiram. Tipo, minha idade, o fato de eu já ter outros dois. Eu pensei só assim: se veio, é porque é para dar conta, eu vou dar conta e tá tudo certo. Entende? Então é isso aí. sim. É por isso que eu falo que essa coisa do saber como você. É óbvio que tem muitas coisas que você precisa passar pela situação mesmo, né? Eu sempre falo, às vezes, quando vem, por exemplo, como não exatamente a Fernanda, mas quando vem casos parecidos com dela, não é minha primeira gestação. Então, a pessoa, geralmente, quando ela contrata a doulagem e não é a primeira gestação, ela quer me ver no dia do parto só. Só que eu gosto, o meu trabalho, pelo menos, é tentar preparando, né, organizando para esse puerpério, como a Fernanda disse, ser o mais suave possível. Meu preparo, na verdade, não é muito pro parto em si, é muito lá na frente. E aí, o que acontece? Quando não é a primeira gestação, esse momento agora chama puxão de orelha que eu vou dar. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu já passei por tudo isso, então é bem de boa, então eu quero, vou deixar para começar lá na frente o negócio, na hora que já tiver quase tudo certo. Só que você nunca foi mãe de dois. Você nunca foi mãe de 3, ou mãe de 4, mãe de 5. Não importa o número. Você nunca foi essa mãe com essa quantidade de filhos. Então, e é diferente, né? Poxa vida, você ser mãe de 1 é um processo, ser mãe de 2 é um outro processo. E É eu mais um pratinho
tá, no Brasil. Se fosse só um, a gente ainda dava conta, mas uma criança tem mais 48 pratinhos novos todos os dias para rodar. A Fernanda, mãe do Enzo, não é a mesma Fernanda, mãe da Antonella. E não é a mesma Fernanda, mãe da Mavi. Não tem Então, como. isso eu tenho que administrar isso aí tudo realmente num dia só, né? E também, eu passei. Quando eu engravidei a segunda vez, eu pensei, será que eu pago disponibilidade para médico? Será que eu contrato uma doula de novo? Eu já passei por isso. Eu já sei como é que funciona. Daí eu falei, não, peraí, eu posso realmente estar caindo numa cilada, né? E no terceiro, aí eu nem cogitei. Eu falei, não, eu já sei como é que é, eu vou contratar tudo de novo a gente precisa dessas ajudas. E eu tenho um exemplo, Aline, você vai até não vai me deixar mentir sozinha. Brincadeira. Eu falo que foi tão importante esse preparo, essa preparação pré-parto, que nós fizemos vários encontros, que eu botei na minha cabeça uma expectativa de parto, porque o meu segundo parto foi muito rápido mesmo. E eu botei na minha cabeça que esse terceiro ia ser mais rápido ainda. Eu ainda falava assim, vai nascer no carro, vai nascer na garagem. Rolava essas piadas mesmo. Quando o negócio começou, estava tudo muito diferente, porque realmente era uma terceira gestação, era uma terceira criança que estava dentro de mim. E eu fui para o hospital mais cedo do que eu gostaria. Ali eu já fiquei um pouco frustradinha comigo mesma, porque eu falei, putz, eu podia ter esperado um pouco mais. Quando o parto rolou de verdade, que o expulsivo demorou mais do que eu gostaria, que eu tive que ter algumas intervenções que foram necessárias, né? Foi tudo conversado, o parto foi um parto difícil, que eu achei que ia ser fácil, não foi. A Mavi tinha 4 quilos, ela encaixou occipito sacral, então ela encaixou diferente do normal. Não tá errado, mas era diferente. Então isso fez com que tudo fosse mais difícil. E quando o médico teve que fazer algumas intervenções, eu me frustrei por completo, porque eu falei assim, nossa, não era o que eu planejava. Mas a minha frustração durou um dia, entendeu? No dia seguinte eu já estava assim, nossa, foi tudo como tinha que ser, as coisas aconteceram, as intervenções servem para isso mesmo, para ajudar, para salvar, então foi tudo bem. Talvez, se eu não tivesse feito esse preparo todo, aquilo estaria até hoje na minha cabeça, e o meu pós-parto teria sido terrível, entendeu? Então é isso que eu falo. Autoconhecimento é realmente tudo. Fundamental, né? Com certeza. É esse processo de estudar todo o movimento, na verdade. Então, você saber que existia a possibilidade de ter intervenções, de você precisar de intervenções e da criança precisar de intervenção, inclusive, né? É um conjunto todo do processo que acontece. Então, ter essa ideia desse plano B, desse plano C, na verdade, né? Então, a Fernanda, ela tinha um ideal, uma coisa, da experiência dela, do processo, acabou rolando parte do A, mas já teve que ir para o B, e aí, ainda se não acontecesse nada, deveria ser para uma outra coisa, porque ela ainda conseguiu, vou puxar a sardinha para o seu lado, porque a Fernanda fez tudo no cru Brasil. Ela não usou nem meio milímetro, nem meio mililitro, aliás, de sorinho ou qualquer outra coisa, né? Orgulho da doula, total, rolê. Sem acesso. Total, muito legal essa parte, né? Muito bonito, assim, porque existia esse processo de autoconhecimento, né? Inclusive, todas as vezes, isso também foi outra coisa que eu achei muito maravilhoso do teu processo. Toda vez que ela estava pensando em desistir, ela mudava de posição, ela ia para outro lugar, ela respirava de um jeito diferente, ela empurrava, ela puxava, porque sabia que se entrar, quando a gente entra num determinado movimento, né? Agora falando um pouquinho do parto, se a gente entra naquilo, aquilo chega, sei lá, um pensamento sabotador que rola no parto o tempo todo, na verdade. A dor traz esse lugar muito significativo, né? Na verdade. Por isso do processo de autoconhecimento, inclusive. Como é que você lida com a dor? Né? É importante isso. Inclusive, independente da tua via de parto, porque ou você vai ter um parto vaginal, que você vai sentir dor, é uma realidade, ou você vai fazer uma cirurgia, que também vai falar sobre dor, gente. Isso a gente está presa ainda só nas questões de falar de dor física, né? A gente tem muitas camadas nesse processo aí, assim, ainda. Então, como a Fernanda já sabia desse processo, porque ela tem esse lugar, essa busca, né, com ela já há algum tempo, inclusive, quando ela percebia o processo do pensamento sabotador, ai, vou pedir anestesia, ai, meu Deus do céu, quero acabar logo esse negócio, vou pedir uma cesárea, vou sair daqui.
ela mudava sozinha o rolê. Isso que é bonito. E eu falo muito isso também. Eu comecei a live falando sobre a Carol, que foi uma moça uma mãe que eu atendi à distância. Então eu não estava lá no quarto dela. Mas existe esse lugar que às vezes a pessoa está tão preparada, ela já sabe o que ela precisa fazer, que a dor às vezes nem precisa estar lá necessariamente, porque já está instalado todas as informações, entende, gente? Óbvio que teoricamente vai ter uma outra camada de conhecimento e de suporte, com certeza. Mas às vezes não precisa também. Às vezes você vai conseguir passar pelo processo com a equipe que está ali, básica do hospital também, né? Existem essas possibilidades, assim, isso que é bonito. Então, a importância de você estudar todo o movimento, inclusive saber o que vai acontecer nesse depois, né? Nesse puerpério. E também saber como que você lida com esse rolê. Esse ponto é fundamental. Quem é você? Né, visualizando aí, fazendo paralelos com coisas que já aconteceram na sua vida. Quem é você, por exemplo, quando lida com dor? Quem é você quando você está privado de sono? Que é um clássico do puerpério. Né? Quem é você quando você está com fome e você não consegue comer? Tem gente que tem muitos rituais. Eu tenho que sentar na mesa, eu não consigo comer sozinha. Eu tenho dificuldade de comer sozinha. Tem que estar todo mundo sentado na mesa. Então, precisa estar sobre isso, por exemplo. Entende? Tem gente que tem muitos ritos já pré-estabelecidos, que no puerpério ele é jogado ao léu. Então, por isso que é importante esses encontros do pré, não é só sobre falar sobre via de parto, se o teu períneo tá assim ou tá assado. Tem muitas outras coisas para poder olhar para você. Eu falo que, óbvio que não existe banco de horas de sono, tá? Se isso existisse, a humanidade fala, Deus, se puder na próxima rolar isso, eu voto nessa parte. Bancos de hora de sono. Para poder dormir um pouco e não precisar tanto, né? Não sofrer tanto. Assim. Alguma coisa para eu poder falar, essa parte eu peço, tá? Para ser mais leve nessa parte, assim. Mas não existe esse lugar, mas existe você saber como você lida com isso. E aí, o que você vai fazer? O que você faz, né? Então, isso assim, falando de sono, de coisas básicas, desse processo de ritos de alimentação, por exemplo, que também é uma outra realidade. Quem é você 10 dias sem lavar o cabelo? Não porque você não quer, mas porque às vezes não dá tempo. Né? Então, tem várias outras coisas assim que é legal, que eu acho que é importante saber e você se perceber, né? Tem gente que faz, sei lá, análise, né? Ou já tem um quê de silenciar internamente, de fazer esse processo todo. Mas acho que também é interessante ter uma pessoa também para instigar esse pensamento em você. E aí, no caso da Fernanda agora também, quem é você passando por tudo isso, cuidando de dois. Exatamente. São pratinhos, né? São muitos pratinhos para rodar, Brasil. Então, é interessante se perceber nisso tudo também, né, Fer? E é aí que, exatamente, que entra essa questão de se perceber, do autoconhecimento, né? Eu passei por coisas nesse meu puerpério que eu passei no meu segundo puerpério, mas que não me afetaram tanto igual me afetou daquela vez. E hoje eu falo assim que eu aprendi a reivindicar, então se tá muito difícil para mim, eu peço ajuda, entende? Eu reivindico mesmo. Eu falo assim, o meu marido, quem conhece, sabe que ele é maravilhoso, mas ele é homem, né? E os homens têm essa dificuldade, às vezes, de perceber o que está acontecendo. E eu chego para ele e falo: vem cá, que eu preciso de você agora. Então, isso é realmente importante, sabe? Porque o homem vê lá. E hoje eu falei para o meu marido: eu falei assim, eu não sou uma super mulher e eu não quero ser. Então, por favor, né? E daí dei continuidade na nossa conversa. Então, isso é realmente muito importante. Talvez se fosse em outra época, eu ia ficar com aquilo guardado, eu ia ficar triste, eu ia falar que ele não pensa em mim, que ele não me dá bola, e daí isso ia virar uma bola de neve, sabe-se lá onde ia parar, né? Então, realmente é muito importante, assim, a gente perceber o que está acontecendo e silenciar, porque quando a gente está com sono, com fome, suja, sem escovar o dente, é muito fácil você explodir, falar um monte de coisa. Então, hoje eu aprendi a silenciar, entender o que realmente eu estou sentindo, se é real, ou se é só fome, ou se é só sono, para depois falar. Então, isso também faz as coisas ficarem mais leves. Sim, esse equilíbrio, inclusive, né? Eu gostei da sua fala nesse sentido. Então, a comunicação mais clara, o silenciar não é ficar quieto e aguentar. É você silenciar para você perceber e diferenciar. Isso aqui que eu estou sentindo, tá mais com cara de
fome do que, sei lá, o que minha mente às vezes está contando para mim, né? Então, às vezes, isso aqui que eu estou sentindo é só, meu Deus, eu tô com esse pijama, com os peitos vazando aqui, que tá me incomodando. E aí eu queria só tomar um banho, gente. Eu tomo banho, né? Um pouco mais demoradinho, um sabonetinho mais cheiroso, uma aguinha quentinha no corpo, faz uma diferença significativa. Ai, mas a gente está falando de coisas muito básicas. Mas o básico, ele precisa ser feito. Tem épocas do E é perfeito, o básico não é feito, gente. o básico que importa, né? É isso mesmo. E tem uma outra coisa interessante que eu gostaria de falar que fez diferença para mim também, é que a gente tem que aprender a usar o que nós temos, né? Então a gente fica muito nessa assim, ah, se eu tivesse uma rede de apoio, se eu tivesse, faz com o que você tem. Se você tem condição de ter uma rede de apoio, usa, abusa da sua rede de apoio quanto for possível. Se você não tem e tem condição de pagar, tem uma rede de apoio e paga, uma babá. Agora, se você não tem, não adianta você ficar reclamando, chorando, que isso só vai piorar, só vai trazer realmente lamentações. A solução eu não sei, porque vai de cada família, vai do que cada mãe, cada família tem. Mas isso é muito importante, é você focar no que você tem e fazer o que você consegue fazer com o que você tem, não ficar, e se eu pudesse, porque daí tudo vai dar uma bagunçada mesmo. Sim, entra numa coisa só de imaginação, né? Nossa imaginação daí é fértil, daí fica só fazendo uma retroalimentação negativa, na verdade, né? E acho que ainda nesse lugar de aproveitar a rede de apoio do jeito que ela está disponível também, né? Do jeito que ela se apresenta, às vezes é exatamente assim, você vai aproveitar do jeito que ela está disponível, e não do jeito que às vezes você gostaria que fosse. Eu me dou bem com a minha irmã, mas ela está aqui querendo me ajudar com o XYZ. Às vezes é esse lugar de 20 minutos que ela vai ficar ali na tua casa, que você vai pedir para ela olhar a criança enquanto você vai tomar aquele banho restaurador que a gente acabou de dizer. Às vezes não vai ser a melhor pessoa do mundo, mas é a pessoa que está ali. Então, naquele momento, não vai ser a melhor pessoa do mundo, porque existe um histórico de dor, muito provavelmente. Mas naquele momento, está disponível para você essa pessoa e você aproveita ela. Depois, muito carinhosamente, o processo da comunicação, você fala assim, agora eu vou descansar e eu gostaria que você fosse. E eu agradeço muito por você ter vindo. A comunicação clara é essa também. Muito obrigada por você ter vindo. Eu agradeço muito, foi ótimo, mas agora eu vou descansar e eu gostaria que você fosse. Exatamente. Carinho, educação, todo mundo gosta. Eu brinco que em vários lugares onde eu trabalhei, tinha outras Alines, assim, né? Sempre os nomes duplicados na faculdade, vários trabalhos e tudo. E às vezes as pessoas confundiam, Aline e falavam outro sobrenome, né? Não é você. Falei, gente, falando com carinho e educação, me chama de José, que eu não ligo. Não importa. Falar com a pessoa de forma carinhosa, sincera, olha, eu realmente agora preciso descansar, eu queria que você fosse. Eu sou muito grata por você ter vindo. E você vai ser grata mesmo, porque no meio do turbilhão, quem te ajuda, você vai agradecer. É real, não é falso. Né? É verdade. Então, assim, ou às vezes, sei lá, eu não gosto da presença da pessoa porque pesa, mas ela quer ajudar, e aí você vai pedir que ela vai fazer o mercado para você, que ela vai na farmácia para você. Você vai deixar ela fazer alguma coisa. É possível, é viável dentro do seu coração aceitar a ajuda de quem você não curte tanto? Mas aí você filtra também. Se você não quer a proximidade física da pessoa, mas ela está disponível, tem coisas que às vezes você precisa fazer na rua e deixa essa pessoa fazer na rua, então. Na rua eu não posso. Então, muito obrigada, era isso que eu precisava. É só isso que eu preciso. Comunicação, exatamente. A comunicação clara e sincera, né? Eu acho que quando ela é muito clara e muito sincera, cara, derruba todo mundo. É difícil alguém que vai contra-argumentar ou tentar alguma outra coisa, porque tu fala e acabou. Experimenta. Exatamente. Faz muita diferença. Funciona mesmo. Faz com que as coisas fiquem mais leves mesmo. Sim. E você vai filtrando isso tudo também, né? As visitas inesperadas, desagradáveis. Colocar esse limite. Falei, gente, agora eu preciso de silêncio na minha casa, então agradeço muito, foi muito bom ver vocês. Realmente estava com saudade, todo mundo já se conheceu. Beijos de luz, a porta tá aberta. É isso aí. Pode usar a cartada do Porpério pra gente nesse momento. Eu acho válido. Eu realmente preciso descansar, eu não preciso de silêncio nessa casa.
preciso estar no outro lugar, né? Ou, sei lá, às vezes casa tem ambientes muito diferentes, assim, vocês vão ficar daquela porta para lá, da porta para cá, vocês não vão vir agora, E eu né? Limites. verbalizei bastante, mas no meu caso era diferente. Eu sempre falava assim, tanto para as avós quanto para os amigos. Os outros dois irmãos são mais velhos, então vocês podem pegar eles para passear de vez em quando. Ajuda ele e ajuda eu, porque eu tenho um tempo sozinha para descansar e eles têm um tempo de lazer que a mãe não pode dar nesse momento, porque, né, não consegue nem sair de casa né, às vezes. Então eu também sempre verbalizei isso. Ajuda nesse sentido que tá bom. Sim, exatamente. É ótimo. Tem muito disso, né? Quando eu vou fazer, eu tento sempre fazer pelo menos um atendimento sozinho com o pai da criança quando tem esse movimento da doulagem, né? E uma das coisas que eu trago sempre para os pais é isso, principalmente para os marinheiros de primeira viagem, né? Esteja disposto muito mais para sua esposa do que para o bebê, na verdade. Porque ela vai ter que estar com o bebê. Ela não tem muita escolha, Brasil. Tem coisa que é ela, tem coisa que é o instinto, tem várias situações ali que é essa conexão aí. Então ela precisa de você, o bebê nem tanto. Óbvio que vai ter momentos e momentos. Mas você estando pronto para tirar, por exemplo, o mais velho de casa, né? Ou tendo a rede de apoio, então é melhor ainda, que deu marido fica só para você ajudando nesse processo, né? É ótimo. Mas assim, entendendo que é muito da ajuda, às vezes não é necessariamente para a mãe e para a criança, né? Uhum. Às vezes é para a criança. Assim. Às vezes vem só para a mãe, ou às vezes vem para o conjunto todo também, né? A casa, às vezes, gente, é só colocar na máquina a roupa, mas assim, alguém precisa colocar na máquina. Sim, exatamente. Precisa tirar da máquina. Aqui aconteceu bem isso, assim, eu e o Marcelo, nós conversamos lá no começo, né? Lógico, sempre podendo mudar, recalculando a rota. Mas a gente fez essa combinação de que eu ficaria mais com a bebê, justamente porque amamenta, tem todo aquele processo de esterogestação, é a mãe, é mãe. E ele ficaria com os mais velhos. Então, assim, isso funcionou. Nesse momento, a gente está com um pequeno probleminha de que agora a Mavi não aceita tanto o Marcelo. Tipo, ela não se acalma tanto com ele, porque realmente ele esteve mais com os outros. Mas isso a gente corrige, entendeu? Então, é muito importante. Agora eu falei, ó, agora é o seu momento de conexão com a pequena. Então, agora a gente está recalculando a rota e está funcionando. Então, é assim que vai indo, né? Não tem uma receita pronta, mas o caminho a gente aprende caminhando, né? Ainda Sim. mais com 3. E essa percepção e essa análise também é importante, né? Então, assim como o próprio plano de parto, né, Fer? Você idealizou uma parte, ela funcionou até um tanto, depois não funcionou mais. E esses acordos todos, inclusive, para o puerpério é muito importante. Eu vou ficar em casa ou não vou ficar em casa? Eu vou voltar a trabalhar ou não vou voltar a trabalhar? Eu vou viajar ou não vou viajar? Vai para a escola, vai para a avó, vai para babá? Né? Peito, mamadeira. Acho que tem muita coisa que é interessante conversar. E algumas coisas eu diria que é interessante conversar até antes da gestação, né? Esse processo do quero ter o terceiro. Vocês, né, em algum momento rolou essa conversa também. Cara, agora acho que eu dou conta, eu quero, né? Já fez algumas curas internas, o medo já foi reduzido. Então existem coisas que precisam ser conversadas antes, eu acho até. Precisam não, né? Mas assim, é de bom tom, porque às vezes quando o negócio tá lá em cima, já no meio do trem fervendo, não é muito interessante. Às vezes o resultado não vai ser tão bom assim, né? Mas é importante assim, analisar todo o processo, né? Na verdade. Então, idealizamos uma coisa, ela funcionou até uma parte, depois não funciona mais. Então não adianta querer, não, nosso combinado é esse, então ele vai funcionar pelos próximos 85 anos. Não, e é bem isso. Quando eu tive o primeiro, eu e o meu marido combinamos de que ele dormiria com a gente no quarto até 1 ano de idade. Isso antes dele nascer. Quando foi chegando perto de 1 ano, eu comecei a ficar numa angústia, porque eu falei, como é que eu vou tirar esse menino do meu quarto? Ele mama à noite, eu não queria ficar sem ele. E assim, sem coragem de conversar com o Marcelo, porque para mim, na cabeça dele, estava certo que com 1 ano ele ia sair do quarto. Até que um dia eu cheguei e falei, eu preciso conversar com você. A gente combinou de tirar o Enzo do quarto com 1 ano, mas aí ele falou, eu já tirei essa ideia da minha cabeça. Capaz que ele vai sair do nosso quarto. Então eu tava angustiada sozinha, à toa, entendeu? Se eu tivesse conversado antes,
Então é importante sim a gente conversar, mas estando abertas para ver a realidade de cada momento, né? Porque os momentos vão vindo e você vai tendo que mudar a rota aí conforme. E eu falo assim, ó, a Fernanda mãe de um julgaria a Fernanda mãe de três. E a Fernanda mãe de três julgaria a Fernanda mãe de um. Entende? Porque eu fiz coisas no primeiro filho que hoje eu falo, ai, que exagero, não precisava ter feito tudo isso. E eu faço coisas com ela que a primeira Fernanda falaria, nossa, que relapsa. Ai, tá muito solta, entende? Então, assim, é o momento. A Fernanda mãe de um tinha um filho só para cuidar, né? A de três tem três para dar café da manhã, para cuidar das necessidades emocionais, né? Então, é isso, é o momento. A gente tem que olhar para o momento, a gente tem que olhar para aquela hora ali, o que está acontecendo, e se adaptar àquela realidade, né? Sem também ser muito rígida, sem querer ter controle de tudo, porque na verdade você não tem controle de nada, né? Com certeza. Maior fake news que tem depois do nada é com certeza achar que a gente tem controle das coisas. Sem chance, Brasil. Não Não. existe essa possibilidade, né? Mal é mal se você vai tomar água no copo vermelho ou azul, assim. De resto, é água, às vezes. Outra coisa, mas o fluir realmente vai ser uma baita base e uma liberdade também, né? Acolher que não existe esse controle de fato, né? Na verdade. Muito bom. Exato. Minha vice comportada, Brasil. Olha só. Tá dormindo aqui. Fofinha, né? Muito bom. Grata. Fer, tem mais alguma coisa que você queria falar? Que chegou para você? Eu acho que é isso mesmo, assim, não, a gente não pode se comparar nunca, nunca com ninguém, nem eu comigo mesma posso me comparar, né? Então, tentar Nisso, fazer o que faz sentido para o seu coração ali naquele momento, né? E saber, é uma frase tão clichê, mas é tão real que vai passar. Então, aquele momento difícil, aquele dia que a neném só quer ficar grudada no seu peito, ou que, né, que tá chorando o dia inteiro, talvez amanhã ela esteja super bem. Então, vai passar. Isso é muito importante. Você vai voltar a dormir, você vai voltar a ter a sua vida própria, né? Então, as coisas vão melhorar, vai passar. sim, com certeza. E buscar os processos também, né? De autoobservação. E se você não consegue fazer isso sozinha, busque ajuda. E ajuda, Ajuda exatamente. muito. O profissional vai ajudar um pouquinho mais, porque tem outro lugar de não julgamento, né? Conhecimento, uma outra camada também. E seja lá, isso eu gosto de dizer, seja lá qual for o profissional que você quiser, né? Então, às vezes, não vai ser necessariamente o profissional que está ali conectado direto com você. Eu tenho um lugar muito leve e muito solto para dizer sobre isso, inclusive. Às vezes chegam pessoas querendo fazer entrevista comigo com a dolagem e não se conecta com o meu trabalho. E tá tudo bem. Para mim, realmente, é o famoso tá tudo bem mesmo. Porque é muito um contato pessoal. E se a pessoa não fala a sua língua, gente, se não tem conexão contigo, pode ser a pessoa mais gabaritada da face da Terra. Pode ser PhD em Harvard, entendeu? Se a pessoa não fala a sua língua, não adianta, não vai rolar. Você vai se frustrar. Vai assim, nossa, tão inteligente e, sabe, não vai te atingir. Essa é a grande realidade, né? Então, encontrar as pessoas que conseguem te ajudar, não só pelo conhecimento técnico, mas também pela conexão, pela linguagem, pela abordagem, tem muitas outras coisas. Então, às vezes, quando as pessoas me mandam feedback assim, Aline, a gente não vai fechar contigo, vou fechar com o Beltrano. E, tudo certo, que bom que você vai procurar ajuda, que bom que você vai ter suporte para isso que você está passando. Essa é a parte principal, né? Ter um lugar, ter suporte para você passar pelos processos. Tanto no puerpério, que é aqui, mas assim, gente, às vezes o que vai dar uma virada de chave que você vai te centrar melhor sei lá, uma constelação que você vai precisar fazer, às vezes, uma sessão de teta healing, uma sessão de microfisioterapia. É um floral que vai te ajudar, na verdade, a se dar uma centrada de novo. Então, assim, existem, ainda bem, nós estamos numa fase muito afortunada, né? Existem muitas possibilidades. Às vezes, o que está te incomodando, por exemplo, é uma dor no quadril. Você vai fazer uma sessão de osteopatia,
seu alinhamento e balanceamento, como eu brinco, aí você vai falar assim, gente, era isso aqui que eu precisava. Como que eu não imaginei que era isso? Porque daquela dor que tá te incomodando no quadril, na coluna, não sei aonde, tá te irritando tanto, tá tudo esquisito, que às vezes era aquilo. É, É uma coisa. exatamente. É. E eu atendo muitas mulheres também, muitas mães que chegam assim nesse ponto de exaustão, sabe? Ah, eu já tentei, eu já não sei mais o que fazer. Ah, entende? Sim. Então pede ajuda mesmo. Pede ajuda antes do negócio ficar ruim. Sim, sim, é verdade. Eu gosto muito do já tentei tudo. Falei, gente, tudo não. Tudo é muita coisa. Você tentou o que estava dentro do teu parâmetro ali, às vezes, né? Que você tem de conhecimento. Quadrado, né? Mas tudo não. É, Tudo é muita coisa. Presta atenção, Brasil. Tudo é tudo de verdade. Já fez todas as áreas de terapia. Já foi todos os profissionais de saúde. Já foi. Não, né? Então, assim, por isso que às vezes a gente está caçando muito no lugar, mas às vezes é outro, por isso que está patinando. Então, troca, leia, pergunte, né? Vá uhum. atrás, troque ideias com as pessoas. Óbvio que tem muita coisa que a gente tem que filtrar e às vezes é só, né, gestão de linguiça e tranqueira. Aí é o discernimento para poder filtrar todo esse processo também, né? Mas acho que trocar ideia sobre o assunto, ele é fundamental, porque bate no conhecimento que a gente falou lá no início, né? Para depois você ver o quanto que aquilo ainda vibra em você, para ver como que as coisas vão funcionar. Adorei seu rolê todo. Muito bom. Bom, Excelente. Obrigada, Fer. Foi ótimo trocar contigo. Obrigada, Márcia, obrigada. por participação especial. Aqui, ó, dormindo. Ó, muito bom. Fiquem bem, então. Beijo para os Também. outros três que não estão em casa aí. É aquela escola agora. Bom, até, Fer. Brigadão. Beijo, tchau. Tchau, tchau.